Mapas de contexto, ou, em inglês, Context Map. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Os Context Maps, né, os mapas de contexto, eles fazem parte da visão estratégica do DDD e eles também têm um ponto muito relevante ali no mapa de navegação, que está destacado aqui do lado direito. Se um domínio possui muitos bounded contexts, muitos contextos delimitados, o Domain Driven Design sugere o uso de mapas de contexto, como uma forma de documentar e comunicar esses limites de cada contexto. Então, o mapa de contexto, ele é basicamente uma documentação que você vai criar para destacar aonde que estão esses elementos em que há conflito entre os mapas de entre os bounded context ou onde há comunicação entre esses bounded contexts. É importante saber onde estão as dependências entre os contextos, principalmente se equipes diferentes estão trabalhando em cada contexto. Tá? No código é mais sutil essa representação dos mapas de contexto, mas eles podem acontecer, como a gente vai ver, na hora que a gente for criar a solution para implementar o nosso core domain aqui, que é o churras da firma. Mas o ideal, se você tem um domínio muito grande e muitos bounded contexts, é você criar algum tipo de documentação para explicitar esses mapas de contexto. A gente não vai entrar muito a fundo em formatos em que isso pode ser documentado. Eu vou dar alguns exemplos aqui de onde esses limites vão estar se encontrando e como que o mapa de contexto pode ajudar. Então, vamos imaginar aqui o nosso core domain, o churras da firma, onde a gente vai ter, como a gente já identificou, a entidade funcionário. E se a gente for observar, se a gente for detalhar mais, conversar mais com o Domain Expert, a gente vai ver que a gente vai precisar de uma entidade chamada evento, e a gente não vai chamar de churras, porque nem sempre esse encontro da turma da empresa vai ser um churrasco, pode ser um happy hour, pode ser alguma outra coisa. Então, para que isso funcione legal, a gente pode criar uma entidade, né, pode entender que vai existir uma entidade chamada evento, que pode ou não ser do tipo churras pode ou não ser um churrasco. E aí a gente vai ter um tipo do evento para descrever qual, né, se vai ser um churrasco, se vai ser uma pizza, se o pessoal vai só se encontrar para beber, se vai ser um happy hour, ou seja, qual vai ser a natureza daquele evento. E no RH, apesar de a gente não estar modelando ele agora, tem uma outra equipe fazendo uma modelagem, vamos supor essa realidade, e lá eles também vão ter funcionário, como a gente viu, que vai ter muito mais informação do que a gente precisa aqui no churras da firma. Lá também vai ter toda uma área de pagamento do funcionário e vai ter um outro elemento chamado evento aqui dentro, que a gente já vai entender. E aí a gente tem a seguinte situação. No churras da firma, nesse bounded context, o funcionário chamado Tião é exatamente o mesmo funcionário do bounded context RH, ou seja, funcionário para churras da firma equivale a funcionário do RH. Apesar de as informações que eu preciso para o Tião no churras da firma serem diferentes das informações que eu preciso para o RH. Porém, no churras da firma, o elemento evento não é equivalente ao elemento evento do RH. Evento no RH aqui, por exemplo, poderia ser um evento de férias, um evento de desligamento, né, de demissão de um funcionário, o que nada tem a ver com os eventos que são os encontros que o pessoal da firma faz para confraternizar. Então, o vocabulário que a gente tem para falar sobre churras da firma, ele vai ter um verbete aqui, né, uma palavra aqui, que vai conflitar com
o Bounded Context do RH. E isso é isso que o mapa de contexto tem que fazer, ele tem que deixar isso claro. Falar, ó, evento do RH tem esse significado, e o evento do Churras da Firma tem esse outro significado. Tá? Então, o mapa de contexto vai servir para isso. Aqui nesse nosso exemplo, isso está bem explícito, e talvez a gente nem precise de uma documentação para explicitar isso. Mas imagine que você tenha muitos bounded contexts, e o seu domínio seja muito grande e você tenha muitos conflitos desse tipo. Tá? Aí sim que o mapa de contexto vai ser importante e relevante para você saber e documentar isso muito bem explícito. Né? Bem, vamos explorar um pouco mais o mapa de contexto. Imagine, ainda com esse mesmo cenário do Churras da Firma e do RH. Então, a gente pode ter uma única equipe de desenvolvimento para tratar dos dois bounded context, um único repositório de código-fonte, um único banco de dados. Tá? Então, eu sei através de um mapa de contexto, se eu precisar, que eu vou ter essa relação, ou seja, eu vou ter um compartilhamento dessa estrutura de desenvolvimento para os meus dois bounded context. Ou eu posso ter isso separado, e aí meu mapa de contexto vai comunicar para a gente que existe essa separação. Uma outra situação, imagine que você tenha o que é muito comum em empresas grandes, principalmente, é que tenha muitos sistemas, né, muitos microserviços talvez, é que você tenha um sistema único de autenticação. Então você autentica o usuário uma única vez e ele, a partir dali, tem acesso a diversas áreas da aplicação ou diversos bounded context, como é o nosso exemplo aqui. Então, nesse sentido, se eu tenho funcionalidades do meu domínio que vão ser compartilhadas entre meus subdomínios, eu vou chamar isso de shared kernel. Ou eu vou colocar essas funcionalidades num lugar, num domínio em que eu chamo shared kernel. Tá? A gente vai falar sobre shared kernel na próxima aula, mas eu estou listando ele aqui porque essa é uma situação em que o meu mapa de contexto vai comunicar para mim que os meus dois bounded contexts usam essa funcionalidade que está no subdomínio shared kernel. Tá? Então veja que o bounded context ele pode ser feito de várias formas diferentes, ele pode simplesmente ser textual, ou você pode usar alguma forma mais gráfica, como a utilizada aqui nessa apresentação, para mostrar para os envolvidos aonde que estão, aonde que os meus bounded contexts vão se tocar, né? Aonde eles vão usar recursos em comum, aonde eles têm conceitos em comum, aonde conceitos com o mesmo nome são diferentes e quais são as definições em cada bounded context. Isso tudo é muito importante quando você tem um domínio onde existam vários bounded contexts, várias pessoas envolvidas, e você precisa deixar isso muito claro para não haver confusão. Bem, era isso que eu queria falar para vocês nessa aula. Qualquer dúvida, podem deixar aqui no próprio vídeo ou entre em contato comigo nos contatos que vocês têm aí. Um grande abraço e até a próxima.